Abra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Esse é o texto que vai dar suporte à mensagem que o pastor traz. Todos encontraram? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Eu vou ler. Diz assim, o apóstolo São Paulo: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Vamos orar a Deus, pedir que o Espírito Santo nos faça compreender esse mistério, o mistério revelado de Deus. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, nós te damos graça, nós te bendizemos, ficamos felizes por estar aqui reunidos em obediência ao teu mandamento. O Senhor é a prioridade número 1 da nossa vida. Tudo que nós fazemos, o Senhor está em primeiro lugar, em primeiro plano. E estamos aqui porque não fomos nós que marcamos o encontro com o Senhor. Foi o Senhor que marcou o encontro conosco. E nós te honramos, se fazendo presente, sentando-se à mesa para receber o alimento sólido da alma, que é a tua palavra. Fala à tua igreja, fala ao teu povo, fala aos teus pequeninos. Usa-me como teu servo, como teu pastor. Dá-me inspiração, sabedoria. Capacita-me para que eu possa proclamar a tua palavra com verdade e que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. E todos que creem digam amém e amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, esse mistério da iniquidade é a encarnação do mal. Os demônios assumiram um corpo de carne, estão aí agindo nesse mundo que Deus criou. Estão aí como uma planta que o pai não plantou, como o joio no meio do trigo, como o vaso de desonra. Só que isso não é uma especulação minha, não estou especulando. Isso é a verdade sagrada. Você vai ver isso em Mateus capítulo 15, versículo 13. Mateus capítulo 15, versículo 13. O Senhor Jesus disse assim: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Quer dizer que há plantas que o Pai plantou e há plantas que o Pai não plantou. Essa planta que o Pai não plantou, que será arrancada, são os demônios, os espíritos malignos. Em Mateus capítulo 13, versículo 38, vou ler apenas uma parte do versículo, ele diz: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Você está vendo? Como Jesus deixou bem claro. Em 1 de João, capítulo 3, versículo 10, lá no fim da Bíblia, 1 de João, capítulo 3, versículo 10, o texto diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, esta é a realidade do mundo desde que a serpente induziu Adão e Eva a desobedecer a Deus. Ali Deus ficou tão irado, tomou a decisão de permitir que aqueles anjos caídos, os demônios, assumissem um corpo de carne igual ao meu, igual ao teu, mas que eles nunca teriam chance de salvação. Eles foram postos nesse mundo para tropeçar na palavra, para serem desobedientes. O apóstolo Paulo disse, de maneira clara, como nós lemos no início, que o mistério da iniquidade já opera. Isso há mais de 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, Paulo já denunciava, já alertava a igreja que o mistério da iniquidade já opera. Aí você pergunta: pastor, já opera aonde? Olha, em todas as áreas da vida. Na arte, na música, no teatro, na televisão, na política, na moda, na religião, no judiciário, nas escolas, nas faculdades, tudo quanto é lugar, em tudo quanto é área. Só que esse mistério da iniquidade atua de uma maneira muito forte, visando destruir a igreja cristã. Ele se introduz na igreja, disfarçado de ovelha, mas é lobo, com o objetivo de levar o povo de Deus à apostasia, errar o alvo, esmorecer na fé. Esse é o objetivo.
E você precisa saber que o mistério da iniquidade faz isso de 3 modos diferentes. Primeiro, ele trabalha para levar a pessoa a um ponto tal de frustração, desengano, que ela chega a dizer que não crê mais nada. Ele brinca tanto com a pessoa, maltrata tanto a pessoa quando ela não tem o conhecimento, que chega uma hora que a pessoa fica frustrada, desenganada, diz que não acredita mais em nada, desiste de tudo. Segundo lugar, ele trabalha para levar a pessoa a deixar de viver por fé naquilo que está escrito, para viver por fé em coisa. Fé no óleo, fé no enxofre, fé numa água, fé num sabão para lavar a cabeça, tirar o mal da cabeça. Então, faça com que a pessoa deixe de acreditar, viver por fé naquilo que está escrito, para viver por fé em coisas, em objetos. Em terceiro lugar, fazer a pessoa deixar de acreditar naquilo que é verdade, genuína de Deus, para acreditar naquilo que é uma mentira deslavada do diabo. Esses 3 pontos são muito importantes. Por isso você vê que após a morte e ressurreição de Jesus, quando ele revela a Paulo o evangelho da graça de Deus para a igreja, que é o único para a igreja, a preocupação dos apóstolos, você observa isso na Bíblia, já não era mais com demônios manifestando nos ares, espírito nos ares, que saía, voltava com mais cedo. Não. Depois da morte e ressurreição, acabou essa farra. Por que eles não se preocupavam mais com isso, pastor? Porque eles sabiam que na cruz, Jesus havia posto esses espíritos malignos em algemas eternas. Na cruz, ele havia expulsado o príncipe desse mundo. Em Colossenses, capítulo 1, capítulo 2, versículo 15, Paulo diz à igreja, Colossenses, capítulo 2, versículo 15, ele fala o que Jesus fez. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ele despojou, venceu principados e potestades. Por isso, a grande preocupação dos apóstolos, após a morte e ressurreição de Jesus, era com essa casta do mal, espíritos malignos numa forma humana, usando num corpo de carne. Paulo chama esse fenômeno de mistério da iniquidade, e há 2000 anos atrás ele alertava, já está operando. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29, o apóstolo Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso, ele reúne os pastores para se despedir, e ele diz, Atos capítulo 20, versículo 29, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Você está vendo? O apóstolo falava profeticamente, eu sei que depois da minha partida, entre vocês vão penetrar lobos vorazes, que não vão poupar o rebanho. Quando ele escreve a sua epístola a Tito, abra em Tito, capítulo 1, versículo 11, você vai ver quão perigoso é isso, como nós devemos estar alerta, e você deve dar graças a Deus por congregar numa igreja, tem a revelação de Deus que prega a verdade. Então, Tito, capítulo 1, versículo 11, Paulo diz, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve por torpe ganância. Ensinando o que não deve por torpe ganância. Não precisa falar agora quem é que faz isso nos dias de hoje, né? Ensina o que não deve, visando lucro, visando dinheiro. Pedro também demonstra a mesma preocupação de Paulo quando ele escreve a segunda epístola dele, no capítulo 2, versículo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Pedro diz, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Quantos seguirão as suas práticas libertinas? Muitos. Quer dizer que onde o mistério da iniquidade opera, ele consegue juntar multidões com as suas práticas libertinas. Porque as pessoas vão a esses lugares e lá não se fala de salvação, não se fala de santidade, não se fala de justificação, não se fala nada disso. Se fala só de milagres,
de ganhar dinheiro, de ficar rico, ficar famoso. É uma lástima. Então, muitos seguirão suas práticas libertinas e, por causa deles, será informado o caminho da verdade. O caminho da verdade tem sido informado por essa gente. Porque houve um tempo em que a igreja cristã era respeitada. Pastor era um homem respeitado. Quando se falava fulano ali é pastor, todo mundo podia não concordar com a pregação, podia não ser evangélico, mas respeitava o pastor. Era um homem de respeito, era um homem de honra. Hoje, quando se fala de pastor, a turma faz gozação. Pastor passou a ser sinônimo de espertalhão, que está ali fazendo mutreta para tirar o dinheiro do povo. Por causa dele será informado o caminho da verdade. E foi informado. Então, meus irmãos, o mistério da iniquidade é a encarnação do mal. São organizações diabólicas que vêm gerando a apostasia, desviando o povo de Deus da verdade, vem seduzindo o coração das multidões. Você viu que Pedro disse, muitos seguirão suas práticas libertinas. Então eu vou nessa noite falar um pouco sobre a atuação desses filhos do diabo na igreja, ou visando a igreja, gerando descrédito, querendo passar uma imagem distorcida da verdadeira igreja para a sociedade. Nós estamos vendo nos dias de hoje uma verdadeira febre de surgimento de apóstolos modernos. Tem o apóstolo Valdemiro, tem o apóstolo Miguel Ângelo, tem o apóstolo Joãozinho das Candongas, tem o apóstolo Francisquinho, não sei das quantas. O que não falta é apóstolo. Agora é interessante que até 40 anos atrás, isso não existia. Não tinha essa febre de apóstolo. A novidade, há 40, 50 anos atrás, era alguém se auto-intitular bispo, para se tornar diferente dos demais. Isso aí era o que acontecia 50 anos atrás. Pastores assumindo uma função hierárquica superior. Era o bispo, todo o resto era inferior. O que contrariava frontalmente a Bíblia Sagrada. Porque, olha só, grave isso. Pastor, bispo e presbítero são palavras sinônimas. É como eu dizer, fulano é professor, aí estou conversando com outra pessoa, quem é aquele ali? Ah, ele é mestre do colégio tal. Educador, professor, mestre, educador, é a mesma coisa. Nunca foram usadas essas expressões, esses títulos, no sentido de uma hierarquia, de uma escala hierárquica, nunca. Em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1, para você ver como o que eu estou falando para você é verdade, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1, Pedro diz, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles. Você vê? Ele diz, eu sou presbítero como ele, porque bispo, pastor e presbítero são palavras sinônimas, tudo é a mesma coisa. Eles distorceram, fizeram uma bagunça generalizada com isso, você vai entender daqui a pouco. O que é que eles fizeram? Colocaram em primeiro lugar o bispo, é o chefão, é o manda-chuva, é o tal. Em segundo lugar, o pastor, vem na escala hierárquica que eles criaram, uma figura inferior ao bispo. E, por último, o presbítero, que é uma espécie de secretário do pastor, auxiliar do pastor. Agora, é interessante que não demorou muito, e essa coisa de se chamar bispo ficou tão vulgar que logo foi surgindo outros bispos. Bispos não atacados, uma verdadeira epidemia de bispos. Isso há 40, 50 anos atrás. Os que se auto-intitulavam pastores e que começaram a se sentir inferiores aos que se auto-intitularam bispo, também passaram a se auto-intitular bispo. Aí a coisa virou arroz de festa. Virou casa da mãe Joana. Você entendeu? Quando os pastores olharam, peraí, o cara ali, ele mesmo se auto-intitulou bispo, ele mesmo determinou ser bispo. Eu também posso me determinar a ser bispo. Qual é a diferença? Começou a surgir bispo para tudo quanto é lado, até hoje. Ora, meus irmãos, os homens sedentos de poder, sedentos de glória, aquelas pessoas que se sentem bem quando estão numa posição de superioridade,
logo sentiram que a coisa ficou preta. Porque ele era bispo, era respeitado, tinha poder, mas agora estava uma avalanche de bispo. Alguém pensou, temos que inventar uma coisa nova. Bispo ficou vulgar, bispo virou arroz de festa. Aí alguém teve a ideia de dizer, apóstolo. Apóstolo é legal. Por isso que a febre atual que nós vemos hoje é uma enxurrada de homens se levantando como apóstolos. Todo dia tem notícia de apóstolos ungindo novos apóstolos. Ele diz que só um apóstolo pode ungir outro apóstolo. E criando uma hierarquia apostólica. O mesmo fenômeno ocorrido no tempo dos bispos ocorre também nos dias de hoje. É triste, mas muitos pastores, talvez por se sentirem inferiores aos colegas que se autotitularam apóstolos, decidiram por si mesmos se autotitularem, se autoproclamarem apóstolos também. Está a mesma bagunça que aconteceu no tempo de bispo. Agora, a pergunta que eu faço é, o que é ser um apóstolo? Você sabe o que é ser um apóstolo? No sentido neotestamentário, que Jesus usou o termo, apóstolo significa alguém que foi enviado pessoalmente por ele, como seu representante, com o poder de lançar o fundamento da igreja. É esse o sentido da palavra apóstolo, quando Jesus fala da maneira neotestamentária. Alguém enviado por ele próprio, pessoalmente Jesus envia e dá àquela pessoa o poder para lançar o fundamento da igreja. Ninguém podia ser um apóstolo por vontade própria, por um desejo pessoal de ser. O verdadeiro apóstolo tinha que ser chamado pessoalmente pelo Senhor Jesus Cristo. Não podia ser ele que decidia. Por isso que eu digo uma coisa para vocês. O pastor vocacionado por Deus, o pastor que é chamado por Deus, ele não tem desejo de ser superior a ninguém. Ele não visa ser chefe, ser o líder. Não, é Deus que coloca. A pessoa não está nem pensando nisso. Deus escolhe a pessoa, você vai ser o líder dessa denominação. Você vai ser isso, você vai ser aquilo. E vai determinando as condições. É tão interessante que Deus permitiu à igreja primitiva nomear diáconos, a igreja nomeou diáconos. Nomear anciãos, a igreja nomeou os anciãos. Mas em nenhum momento, escuta o que eu estou falando, em nenhum momento, o Senhor permitiu que a igreja nomeasse apóstolos. Por quê? Porque essa prerrogativa era exclusiva do Senhor Jesus. O último a ser designado apóstolo pelo Senhor Jesus foi Paulo. Na sua epístola aos Gálatas, ele confessa isso, com toda a humildade do mundo. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Vou ler. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Você está vendo? O ofício de apóstolo foi temporário, foi só naquela época. Estava limitado ao tempo da igreja cristã ser estruturada. Então fica absolutamente óbvio que é uma coisa totalmente vergonhosa, arrogante, alguém nos dias de hoje ter a ousadia de se colocar como apóstolo. É uma fraude, é um mau caratismo, é um diabolismo. Os falsos apóstolos de hoje, eles defendem a sua unção apostólica se baseando no que Paulo escreveu em Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. Eu quero que você leia junto com o pastor. Ele se baseia nisso aqui para tentar justificar que pode ser apóstolo hoje. Vou ler. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele mesmo, Jesus, concedeu. Então, eles alegam que esse texto aqui se refere ao uso do ministério apostólico até os dias de hoje. Não, não é verdade. Não é verdade isso. Pois qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento
sabe que a regra mais elementar da hermenêutica diz que não se pode separar do contexto textos bíblicos. Todo texto bíblico tem que estar inserido no contexto, não se separa. Efésios, no capítulo 2, versículos 19 e 20, nós temos a prova irrefutável de que o ministério apostólico não existe mais no dia de hoje. Confira aí. Efésios, capítulo 2, versículos 19 e 20. Paulo disse à igreja de Éfeso: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Agora é só você raciocinar. Vamos raciocinar juntos. Quando alguém vai construir um edifício, uma construtora vai construir um edifício, o que é feito em primeiro lugar? Uma casa, se você quiser, a primeira coisa que tem que fazer, o alicerce. Primeiro se faz o alicerce, a fundação. Não se pode sair construindo as paredes para depois de construir o alicerce. É impossível. Primeiro se constrói o alicerce, a fundação. Então aqui o Espírito Santo está dizendo que Jesus é a pedra angular e que os fundamentos do edifício, da igreja, foram postos pelos apóstolos e profetas daquela época. Eles foram escolhidos como apóstolos para lançar o fundamento. Os evangelistas de hoje, os missionários, os pastores, os mestres, são responsáveis pela construção das paredes desta obra espiritual. Hoje o que eu faço é levantar paredes. O alicerce já está pronto, os apóstolos aprontaram, criaram a edificação. Por isso que o texto de Efésios 2:20 diz que os membros que formam a igreja estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Você está edificado, eu estou edificado, nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que fizeram o fundamento naquela época. Estamos vendo, então, que uma vez que o alicerce, a fundação, está pronta, ela jamais será construída novamente. Só se constrói a fundação uma vez. Em cima da fundação, ergue-se um edifício de 30 andares, 50 andares, 100 andares, obras grandiosas, mas o alicerce já está pronto. Nunca será reconstruído novamente. Pelo contrário, se constrói sobre o alicerce. O alicerce é que sustenta tudo. Fica então claro, meus irmãos, que não podemos negar que as Escrituras Sagradas descrevem o trabalho dos apóstolos e dos profetas como sendo um trabalho de base, um trabalho de início, o fundamento. Preparou, agora está tudo preparado, está feito o alicerce, tá. Agora pode erguer as paredes. Nós estamos erguendo parede. Portanto, todas as vezes que a palavra apóstolo foi dada a alguém que não fosse os 12 apóstolos, ela sempre era empregada no sentido não técnico da palavra, não neotestamentário, mas de uma forma secundária. Por exemplo, antes da vinda de Jesus, na primeira vinda, quando um patrão enviava um empregado para executar uma tarefa, ele estava enviando um apóstolo. Isso é o uso da palavra não técnica, não neotestamentária, não com cunho espiritual, como usou com os 12. Por exemplo, Paulo chamou alguns irmãos de apóstolos, mas no sentido não técnico, não neotestamentário. Por exemplo, ele chamou Tiago de apóstolo, Epafrodito, Apolo, Adrônico, Júnias. Então é muito fácil você perceber que no contexto de Efésios capítulo 4, versículo 11, Paulo não estava se referindo a essas pessoas que ele chamava de apóstolos como mensageiros comuns, mas sim aos 12, aqueles 12 que compõem o colegiado apostólico escolhido por Jesus para lançar o fundamento da igreja. A igreja verdadeira de Jesus está edificada sobre o fundamento, sobre os ensinamentos, sobre tudo que os apóstolos fizeram naquela época. No sentido neotestamentário, Jesus escolheu inicialmente 11 apóstolos.
Pastor, 11 foi 12. E Judas? Judas não era apóstolo no sentido técnico do termo. Judas foi chamado apenas para fazer um servicinho sujo. Um servicinho que só um filho do diabo podia fazer. Um filho de Deus não podia ser usado para isso. Jesus chamou Judas consciente de que Judas estava sendo chamado não para ser apóstolo no sentido técnico da palavra, mas para que ele pudesse executar uma tarefa que nenhum filho de Deus poderia executar. Aqui, em João capítulo 6, versículos 70 e 71, olha o que Jesus fala para eles. Vou ler, tá? João capítulo 6, versículos 70 e 71. Não vos escolhi eu em número de 12, fez uma pergunta. Eu não escolhi vocês em número de 12. Não está dizendo 12 apóstolos, está dizendo 12 homens, 12 pessoas. Contudo, um de vós é diabo. Ele estava dizendo, não, vocês não são todos apóstolos, um de vocês é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Judas era filho do diabo. Somente um filho do diabo poderia trair Jesus com um beijo em troca de 30 moedas de prata. Um filho de Deus jamais poderia fazer isso. Jamais. No livro de Atos dos Apóstolos, tem uma coisa interessante. E nós vemos Pedro, na sua conhecida impulsividade. Pedro era muito impulsivo. Ele tomava a frente de tudo, ele era o primeiro a falar. Quando foram prender Jesus no Getsemane, ele tomou a espada do soldado, deu uma espadada, se o cara não tira a cabeça, matava o soldado ali na hora, arrancou a orelha. Jesus colocou no lugar. Então ele era muito impulsivo. Quando Judas se enforcou, morreu, Pedro disse, bem, temos que substituir Judas. Está faltando um apóstolo. Só que Judas nunca foi apóstolo. Olha o que acontece com uma pessoa que é impulsiva, que toma a frente de tudo sem estar preparada para isso. Judas nunca foi apóstolo. Em segundo lugar, só quem tinha a prerrogativa de ungir alguém apóstolo, quem era? O próprio Jesus. Ninguém mais tinha esse poder. Pedro fala o seguinte, lança a sorte e sobre ela recai o nome de Matias. Na ótica de Pedro, Matias foi constituído o 12º apóstolo. Como Pedro se enganou. Como é triste a pessoa que quer botar a carroça na frente dos bois. Ou os bois na frente das carroças. Lê do engano. A partir desse dia, nunca mais se ouviu falar do nome de Matias. Você não encontra mais lugar nenhum na Bíblia falando de Matias. Por quê? Porque Matias não era o 12º apóstolo escolhido por Jesus. Não era ele. O homem que foi escolhido para fechar o colegiado apostólico de 12 apóstolos, quem foi? O apóstolo Paulo. Jesus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, disse a Ananias, que era um discípulo, se referindo a Paulo, disse, este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ananias, esse Paulo aí que você está dizendo, está assombrado porque eu estou mandando você orar por ele. Ele é para mim um instrumento escolhido. É um escolhido meu. É ele que vai levar o meu nome, o meu evangelho, a minha palavra, perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ananias estava assustado. Senhor, de muito tenho ouvido falar acerca deste homem, como se Jesus não soubesse que Paulo era o maior perseguidor da igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. O texto diz, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Está identificando quem é que está mandando a carta. Sóstenes aqui é apenas citado como um irmão. Paulo sabia que Paulo, era um apóstolo, e sabia que Sóstenes, apesar de um irmão em Cristo, não era apóstolo. Por isso que ele dizia o irmão Sóstenes. Sóstenes não era apóstolo. Por isso ele usou a expressão de o irmão Sóstenes. A mesma coisa aconteceu
em relação a Timóteo. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 1. Encontraram? Então o pastor vai ler. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, não era vontade dele, nunca pensou em ser apóstolo, nunca pensou em ser discípulo, nunca pensou em nada, pelo contrário, era um fanático religioso que perseguia a igreja ferozmente. Apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus. E o irmão Timóteo. Paulo não diz, Timóteo é o homem que vem após mim, ele vai ser apóstolo por uma sucessão apostólica, como a Igreja Católica faz. Diz que os papas são os apóstolos de Cristo e que eles são sucedidos um após outro. Ele diz que Timóteo era apenas um irmão em Cristo. E o irmão Timóteo. Paulo não era apenas um irmão, Paulo era apóstolo. Então, quando as pessoas desprezam verdades como estas, que eu estou mostrando na igreja nessa noite, verdades que a gente vê de uma maneira clara, você percebe que Paulo foi chamado para ser apóstolo com um ofício especial, uma missão especial, que não se repete, nunca se repetiu. Se a pessoa não entende isso aqui, não compreende isso aqui, ela acaba seduzida pelos falsos apóstolos de hoje. Isso é perigoso. Por que eu estou trazendo essa mensagem para você? Imagine você ir ver um anúncio na televisão, no jornal, na internet, de um médico. Você precisa de um médico. Aí você vai. Chega lá, o médico te recebe no consultório, passa os exames, aí diz que você tem que fazer uma cirurgia, você tem que atender ao médico, né? E, de repente, antes da cirurgia, você encontra com alguém que diz, esse cara não é médico não, já tive um problema com ele, denunciei a polícia, ele foi preso, já está de novo enganando. É um falso médico. Você já parou para pensar o risco que a pessoa corre se operada por alguém que não é médico? O cara tem a capacidade de abrir o abdômen da pessoa, sem nunca ter sido médico, só para ganhar dinheiro. Está pouco se lixando se a pessoa vai morrer, se não vai morrer. Deu para você entender o perigo que é cair nas garras de um falso apóstolo. Então, eu quero dizer aos irmãos que havia uma exigência fundamental para que um homem fosse reconhecido como apóstolo de Jesus. Qual era essa exigência fundamental? Em primeiro lugar, ele tinha que ter sido escolhido pelo próprio Jesus. Em segundo lugar, teria que ser uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Ele tinha que ser escolhido pessoalmente por Jesus e tinha que ter sido testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Visto Jesus ressuscitado. Os textos bíblicos são claros a esse respeito. Vamos começar em Atos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 21 e 22. Posso ler? Vou ler. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo de João até o dia em que dentre nós foi elevado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. É necessário que um dos homens que nos acompanharam todo o tempo que Jesus andou entre eles, começando no batismo de João, Paulo não era apóstolo, não tinha sido chamado ainda, mas acompanhou tudo isso. Ele perseguiu a igreja desde o princípio, desde o início. Então ele preencheu o requisito. E que se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Você testemunha, você viu Jesus ressuscitado? Vi. Então tá bom, você tem credencial de apóstolo. Mais adiante, em Atos capítulo 4, versículo 33, o texto diz, Atos capítulo 4, versículo 33, que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Olha que coisa espetacular, como é que Deus trabalha. De uma maneira brilhante, de uma maneira espetacular. Aquele que foi o maior perseguidor da igreja preenchia agora os requisitos, como ele mesmo diz.
Paulo agora era um apóstolo, preenchia o requisito. Se alguém duvidasse e fosse checar, ele viu Jesus desde o batismo de João, viu. Ele conviveu com os apóstolos, conviveu, só que do lado contrário, perseguindo a igreja. Ele viu Jesus ressuscitado, viu. Foi Jesus que o escolheu como apóstolo, foi, depois de ressuscitado. Então, de uma maneira brilhante, ele diz em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1, quando estavam querendo pôr em dúvida o seu ministério, a sua chamada, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1, ele pergunta: não sou eu, porventura, livre? Não vi Jesus, nosso Senhor? Claro que viu. Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Olha como ele se auto-identifica como apóstolo. Estavam querendo questionar se Paulo era apóstolo de verdade, por causa da fama que ele tinha de perseguidor da igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 7 e 8. Fala da ressurreição de Jesus, e o texto sagrado diz: depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de época, fora de tempo. Ele está testemunhando dele, dizendo que ele foi visto por Tiago, mais tarde todos os outros apóstolos viram, e eu também vi, porque fui escolhido por ele na última hora, no último minuto, no desconto do jogo. Então, diante de tudo que foi exposto até agora, eu posso afirmar categoricamente que esses apóstolos modernos são falsos apóstolos, são picaretas espirituais, são filhos do diabo. E de maneira nenhuma, nenhum deles se encaixa nos padrões bíblicos que validam o apostolado. Nenhum deles. Qual desses apóstolos modernos acompanhou Jesus desde o batismo nas águas do Rio Jordão? Nenhum. Qual deles foi testemunho da ressurreição de Jesus? Nenhum. Qual deles foi escolhido pessoalmente por Jesus? Nenhum. Só aqueles 12. Outra coisa que também salta aos olhos é que, enquanto Paulo se refere a si mesmo como o menor dos apóstolos, ele fala isso em 1 Coríntios 15, versículo 9, eu sou o menor dos apóstolos. Esses que se dizem apóstolos no dia de hoje têm como característica anseio pela fama, anseio pelo poder, anseio pela ostentação, gostam de ter títulos pomposos, e, segundo eles, confere um poder grande, uma posição privilegiada na pirâmide, na hierarquia espiritual das igrejas. Você pode perguntar para mim, pastor, quer dizer que são tudo picareta, mesmo eles pregando a Bíblia, E quando pregam a Bíblia, pregam distorcendo a verdade, pervertem a verdade. Você já imaginou? Eu não sei se você passou, eu passei 15 anos nas mãos dessa gente, enganado, iludido, manipulado, sofrendo que só um desgramado. É triste cair nas mãos de um falso pastor. É cruel cair nas mãos de um falso apóstolo. Então, observe que tudo hoje é apóstolo. Tudo hoje é apostólico. A unção é apostólica. Os eventos. Vai haver uma concentração de fé no ginásio tal, a presença do apóstolo fulano. É uma reunião apostólica. Uns dizem assim, a pessoa só está protegida se ela estiver debaixo de uma cobertura apostólica. Se ela não tem um pastor na igreja, ela não está protegida. Bando de picareta sem vergonha. Quem nos protege é Jesus. Não são vocês, falsos apóstolos. Vocês são picaretas, filhos do diabo. Planta que o pai não plantou. Joio. Conversa é essa, que só está protegido se estiver debaixo da proteção de um apóstolo, uma cobertura apostólica. Então, a pessoa que é espiritual, ela percebe logo que esses apóstolos modernos, em nada se assemelham aos verdadeiros apóstolos.
não são nada parecidos com aqueles apóstolos que lançaram o fundamento da igreja. Esses falsos apóstolos de hoje são arrogantes, soberbos, usam o título de apóstolo como dotação de poder, como chamariz para o povo incauto, para quem não conhece a palavra. O povo incauto acaba sendo mais atraído para um seminário, para uma reunião ou qualquer evento, quando eles usam o jargão de evento apostólico. Não, ali é diferente. Eu vou naquele evento que lá é apostólico. Lá a coisa é para valer. Então, a picaretagem é patente. Ele dizia assim: venham e recebam a unção apostólica diretamente do apóstolo fulano. Venha e o apóstolo Beltrano vai impor as mãos sobre a sua cabeça, vai derramar unção sobre a sua vida. Então é lamentável a gente ver que os falsos apóstolos de hoje têm se apresentado como supercrentes. Eles se apresentam como supercrentes, como uma caixa especial dentro da igreja, como a elite da igreja. É terrível. Quando eu comecei a dar os primeiros passos pregando o Evangelho da Graça de Deus, um dia eu fui procurado na igreja de Recife, que era na Cruz Cabugá, uma comitiva de uns 4 ou 5 pastores. Aí eu estava no gabinete pastoral, mandei que eles entrassem, eles entraram. Ô, pastor, tudo bem, tá? Nós somos do seminário tal, de Manaus. Seminário em Manaus. E nós estamos abrindo uma turma nova e queremos saber se o irmão interessa ser ungido apóstolo. Eu digo, como é que é? Ungido apóstolo? Sim. O irmão vai fazer o curso de apóstolo, pode fazer pelo celular mesmo, internet. Não precisa ir para Manaus, não. Mas o irmão não pode faltar nenhuma aula. Quando terminar, o irmão vai pagar X e nós vamos dar o título de apóstolo. Ungir o senhor como apóstolo. Ele disse, não, mas eu não quero isso, não. Eu não sabia ainda nem direito como refutar. Eu estava dando os primeiros passos, mas já tinha o discernimento de Deus que não era dessa maneira. Não, pastor, é bom. O senhor vai ver como vai encher a igreja. Quando fala que é um apóstolo que vai pregar, o povo gosta, o povo vem. Ele disse, mas eu não estou aqui para enganar ninguém, não. Eu não estou aqui em busca de multidões. Eu já passei anos nesse engodo. Eu já passei anos pregando para as multidões. Hoje eu só quero pregar a verdade. E os caras ficaram insistindo. Eu digo, não quero. Aí eles se renderam, bom, já que o pastor não quer, o pastor não está com a visão, disse que eu não estava com a visão. Veja que picaretagem. Pagar para ser ungido apóstolo. Isso está estabelecido no dia de hoje. Hoje nós temos de tudo nesse grande supermercado da fé. Apóstolo do Brasil, apóstolo da santidade, apóstolo do avivamento, apóstolo do Monte Sinai. É cada coisa que dá vontade de chorar. Eu imagino como é que Deus se sente vendo essa picaretagem. E eu digo para você, dê graças a Deus por você congregar numa igreja que prega a verdade. Porque o que acontece aí fora é de deixar você com os cabelos em pé. Porque é triste. A maioria do povo de Deus não tem conhecimento. E aí, com muita facilidade, cai nas armadilhas desses filhos do diabo. Eu não tinha conhecimento, caí. Então, eu dou graças a Deus por uma igreja como esta. A Igreja Cristo é Vida. Uma igreja que ensina a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade ao povo de Deus. Essa igreja ensina a verdade, nada mais do que a verdade, somente a verdade ao povo de Deus. É difícil encontrar uma igreja assim, de pastores íntegros, de pastores que não fazem comércio com o povo de Deus, não mercadejam a palavra. Pastores que têm família, casado, têm esposa, têm filhos, que dão testemunho, que estão prontos a fazer sacrifício pela obra, que fazem a obra não em troca de um salário, mas fazem por uma chamada de Deus, foram chamados por Deus, como eu fui, eles foram também. Então é um privilégio você congregar numa igreja assim. Porque imagine você
congregar numa igreja onde, ao invés do pastor pregar o que eu estou pregando hoje, dando ensinamento para a igreja, tornando você uma pessoa experiente, para você amanhã não ser enganado, não ser iludido. Se ao invés de estar pregando isso aqui, estivesse falando de óleo ungido, sal ungido, fogueira santa, R$1.000, 5.000, 10.000, 100.000, que tristeza. São os falsos apóstolos de hoje que fazem isso. Eles não têm parte com Deus. São filhos do diabo, como Jesus o nominou. A planta que o Pai não plantou será arrancada. Lobos fantasiados de ovelha. As pessoas caírem na armadilha, não se percebe, não sabe discernir direito, aceita o bom no lugar do ruim como sendo ruim, o ruim como sendo bom, aceita a luz como sendo trevas e as trevas como sendo luz. Isso é triste, irmão. Isso é muito triste. Você não faz ideia do número de pessoas que vivem no Brasil e no mundo totalmente desalentadas. Não querem mais saber de igreja, não querem mais saber de Deus, não querem mais saber de Bíblia, de tanto que sofreram, de tanto que foram iludidas, de tanto que foram enganadas por esses filhos do diabo, por esses filhos malditos, homens perversos e maus, que não têm compaixão de ninguém, só visam o seu bolso. São ricos, milionários, criam verdadeiros impérios religiosos para eles mesmos. Você que já esteve nesse lado, você já parou para pensar? Não, o cristão tem que ter a melhor roupa, mas quem usa a melhor roupa são eles. Você não consegue. Não tem que comer a melhor comida. Eles comem, você não come. Não tem que colocar os filhos nos melhores colégios. Eles colocam os dele. Os seus estão no colégio público. Já parou para pensar nisso? Todas as promessas falsas que eles fazem, na verdade, só visa eles. Nunca o povo tem direito a nada. O povo só serve para ser alimentá-los com dinheiro, com bens materiais. Então, dê graças a Deus por você ouvir o que você ouviu nessa noite. Porque é assim que se torna uma pessoa madura. É assim que nós nos tornamos experientes. Nada nos engana hoje. Nós não nos deixamos seduzir por nenhum vento de doutrina. Nós conhecemos a sã doutrina. Nós conhecemos a verdade. Pode aparecer o sujeito banhado em ouro. Não nos encanta. Não nos encanta em nada. Nós enxergamos aquele que vem banhado da espiritualidade concedida pelo Espírito Santo. É o recado que Deus tinha para a igreja nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória do Deus eterno.